Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre livros para se ler em um dia. Eu sou Joelson Matias. Oi, meu nome é Karen. Oi, aqui é Hector. E esse é o Caminho de Guermantes. Então, estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre essa famosa tag, né? Que muitas pessoas já fizeram. E chegou a hora do Caminho de Guermantes fazer também a sua própria, sobre livros curtinhos, ou seja, livros que são passíveis de serem lidos em um dia. É claro que alguns são mais relativos, dependendo muito da sua leitura, mas no geral, vamos indicar aqui, hoje, livros realmente curtos e que sejam de uma boa experiência de leitura. É claro que, além da relatividade já citada, pode haver também alguns textos que sejam mais complicados, mais intrucados, mas isso vai variar de leitor para leitor. Os livros pequenos têm uma importância bem específica que tem uma utilidade, né? Além de ser uma coisa prática que você pode ler de boas, enquanto levar para uma viagem, às vezes você está lendo algum livro grande, mas aí você resolve ler um pequeno aí no meio só para dispersar um pouco, tirar o foco daquele livro que você está lendo, enfim. Mas um objetivo específico dele é a quebra daquela ressaca literária, né? Que a gente tem um Drops falando sobre isso, é um termo bastante usado aqui no vocabulário de Guermantes, que às vezes você estava numa leitura muito densa e aí ao terminar o livro você acaba numa ressaca, você não tem motivação, não tem vontade de começar um outro, então você vê aquele calhamaço que está na sua lista, te assusta. Então qual é a solução? Você pega um livrinho pequeno para retomar esse hábito, para você ver como é que é legal ler, como é que é interessante, como é que não é tão difícil assim, como um step to step, né? Um negócio devagarzinho até você chegar no calhamaço de novo. Uma dica legal é também ler livros curtinhos assim no final de semana, né? Isso lhe dará uma certa noção de produtividade, noção essa que às vezes não chega por conta do tamanho de algumas leituras, né? Se você está lendo Guerra e Paz, dificilmente você vai ter noção, né, de produtividade de leitura, já que você vai passar alguns meses lendo. Eu acho que Karen tá sofrendo com isso aí. Concordo, isso é verdade. Pois é. E aí você tá lá, né, como Karen falou, não só por conta da ressaca literária, mas você tá lá no final de semana, no sábado, pega outro livro, outra leitura, é interessante. Ainda mais porque muita gente tá em casa, trabalhando em casa, enfim. Um livro diferente pode também indicar um tempo diferente, né? É algo que pode nos ajudar como até mesmo um indicador ambiental, né? Para separar o final de semana da semana, esse tipo de coisa, certo? Vamos para a lista. Um tipo de livro muito interessante que é ótimo para ler rapidinho assim, são contos e novelas, né? Principalmente brasileiros. Porque Machado de Assis, por exemplo, tem uma reunião de contos e crônicas, esse tipo de coisa, que esse é um gênero literário muito comum aqui no Brasil. São coisas curtas, talvez porque eram escritos em folhetins, a proposta era facilitar mesmo. Mas enfim, eu ia citar aqui O Alienista e Quincas Borba, de Machado de Assis. O primeiro é um conto, mas não é um conto assim tão pequeno, dá para entender como um livro mesmo, sei lá, quase uma novela. Mas também Quincas Borba, que é um romance um pouquinho mais longo, mas mesmo assim muito digerível, muito fácil de ler, bem tranquilo e curto. Ambos são literatura brasileira, claro, Machado de Assis, e além de serem livros curtos, tem um tema bastante fácil, né? Não é uma coisa muito complicada de digerir, não é um tratado de filosofia, porque a gente pode confundir livros pequenos com livros fáceis, né? Mas nesse caso aqui acho que é unir o útil ao agradável. As duas coisas aí concorrem e é algo prazeroso de ler e rápido. E todas essas obras estão em domínio público, então não tem desculpa aí. Só caçar na internet que você acha de graça. Para começar essa primeira sessão de indicações, gostaria de indicar um livro de filosofia, né? Um livrinho de Martin Heidegger chamado O que é isso, filosofia? É uma transcrição, na verdade, não é um livro a princípio. É uma transcrição de algumas palestras que ele deu. Aqui no Brasil nós temos uma edição da editora Vozes, mais precisamente na coleção Vozes de Bolso, né? Que é bem curtinha. Então esse livro vai ter umas 52 páginas de fonte gigantesca, que dá para ler bem rapidão, assim. Por mais que seja filosofia, por mais que seja Heidegger, né? Que é um cara que escreve um pouco difícil, por seus próprios motivos aí filosóficos, mas mesmo assim são 50 páginas só, né? Então você mesmo se demorando, estudando, dá para ler num dia
e é filosofia, sabe? E é também uma certa reflexão filosófica aqui que é levantada. Então, pra uma tarde de sábado aí, tomando aquele chá ou café, O Que é Isto? Filosofia, de Martin Heidegger. Gostei do adendo que você colocou aí, com base na nossa conversa. Minha indicação de livros para se ler em um dia, na verdade, não é nem um livro, nem um conto especificamente, mas é uma coletânea de contos maravilhosos dos irmãos Grimm. A gente fez, inclusive, um episódio sobre os contos de fadas, e a primeira tem um volume específico da Kozak Naif ainda, que contém cerca de 100 páginas, é bem rápido. E qualquer tarde que você tiver livre, se você for pegar para ler, é bem, bem rápido, justamente porque são contos de fadas. Então a leitura é muito simples, e também o número de páginas é muito pequeno. Então você consegue ler todo em cerca de 2 horas e meia no máximo, a depender do seu ritmo de leitura. E é uma leitura muito prazerosa. A gente tem um episódio específico sobre isso, onde a gente se alonga um pouco mais sobre a análise do conto de fada, enfim. Mas nessa coletânea você consegue pegar, né, um panorama geral sobre os contos de fadas daquela época e principalmente de conhecer mais a fundo alguns contos que são já fazem parte da cultura, né? Então é importante também por esses dois aspectos. Entrando agora na nossa segunda rodada de indicações, gostaria de indicar também, lembrei agora, um livro muito bom mesmo, assim, e bem curtinho, e de leitura bem dinâmica, bem interessante, que nós já fizemos um podcast sobre ele, mas esse podcast infelizmente não foi ao ar ainda, mas em breve faremos mais um sobre ele aí, né? Fazendo o remasterizado dele, por assim dizer. Quem faz parte do nosso clube, o Clube de Guermantes, né? O nosso clube de leitura conjunta, já também ouviu falar bem sobre esse livro, pois nós o discutimos e lemos, né? Lemos juntos e discutimos lá na nossa reunião. Falando nisso, quem quiser fazer parte do nosso clube de leitura, é só acessar lá o nosso Instagram, ou _Câmara de Guermantes, e nos enviar uma mensagem no direct, ou você pode ir também na bio. O link na bio vai te levar diretamente para o Clube do Livro. Então, o livro que eu estava falando até agora era O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Um livro, assim, muito bom mesmo, com uma história muito interessante, muito bem escrito, com reflexões interessantíssimas, como diria Karen, e curtinho, bem curtinho mesmo, assim. Eu acho que ele deve ter 150 páginas no máximo. Eu acho que vale a pena dar chance para esse livro, sabe? Porque, além de ele ser realmente incrível, não tem como falar mais sobre ele, para não dar muito spoiler, mas, assim, por cima, poderemos dizer que o enredo conta a história de Santiago, um velho pescador que há algum tempo já não consegue mais pescar bons peixes ou grandes quantidades de peixes. E ele sozinho vai em busca de sua glória, em busca dessa sua honra, né, que é pescar. E daí tem que ler mesmo, tem que desenvolver, né? Fica aí a recomendação, espero que leiam, é um ótimo livro. Nessa linha aí de livros já trabalhados aqui no podcast, mas não necessariamente publicados, tem também O Corvo, né? E é um poeminha, já tá curto demais aqui, já saiu do padrão da proposta do podcast. Mas, tipo assim, ele é curto, mas dá pra se aprofundar bastante. Então, se você quiser ler diferentes traduções, se você quiser ouvir o audiobook em inglês, português, é algo bem interessante mesmo pra se aprofundar. Além de 3 traduções para o português, ainda tem alguns comentários de alguns tradutores que você pode procurar na internet facilmente. E ainda tem a filosofia da composição, que é uma espécie de ensaio ou crítica literária, autocrítica literária, ao mesmo tempo uma descrição de como foi produzida a obra, né? Feita pelo próprio Edgar Allan Poe. É muito boa. Apesar de não ser um livro, como o Karen disse, é um bom tema para você perder uma tarde aí, né? Brincando aí, pesquisando, estudando um pouco, lendo em voz alta, lendo e relendo, vendo as técnicas, enfim, dá pra brincar aí, dá pra perder um tempo. Exatamente, essa é a ideia. Também tem A Morte do Ivan Ilitch, do Tolstói, que também já tem um podcast aqui gravado, e ele, apesar de ser uma leitura mais densa, ainda é curto e é ideal para se ler de uma vez só, porque é justamente a história de alguém que já morreu e você tá escutando aquilo como se estivesse ouvindo alguém contar. E acho que não é algo de se acompanhar como um enredo de aventuras, de muita coisa acontecendo. Parece uma narrativa muito tênue e contínua. Não tem nem quebras muito constantes de capítulos, porque justamente é uma linha, né? E é muito bom quando você consegue começar e terminar
no mesmo dia. Ainda mais se for numa mesma hora, assim, você sentar para começar e ir até o final. Acho que isso aí é ideal. Faz a propaganda do podcast. E é um livro, assim, que justamente por ele ter um conteúdo pesado, triste, assim, você acompanha a vida inteira daquele homem, chega no final, você acompanha todo o processo de doença e morte dele, como o próprio título diz, você chega no final, assim, esgotado, aquilo realmente fica na sua cabeça, você começa a pensar sobre aquilo, é um livro que atinge muito, isso aí é muito interessante. A gente expressa muito disso no nosso podcast, onde a gente conversa. Já é um podcast antigo, né? Então a qualidade pode não estar assim, lá essas coisas, mas a conversa foi igualmente boa. Tenho certeza que quem gosta de Tolstói aí, esse tipo de narrativa, de novela, é uma boa pedida. Episódio 2 de Caminho Irmãs. 1 hora e pouquinho, de muito conteúdo, muita conversa boa. Talvez não de qualidade, como o Karen falou, mas vale a pena. É um dos mais reproduzidos no Spotify, então, independente disso, eu acho que o conteúdo é muito bom. Sim. Bom, a minha indicação de outro livro, que também é bem curto, dá para ler numa tarde, é o A Invenção de Morel, do Adolphe Doré Casares. Ele, basicamente nesse livro, ele conta a história de um jovem náufrago que estava fugindo da prisão, e aí ele acaba tendo esse acidente no mar, ele fica refugiado dentro de uma ilha. E aí nessa ilha, ele encontra algumas pessoas que estavam vivendo por lá, e ao mesmo tempo ele tem receio de se apresentar a essas pessoas, justamente porque ele era um fugitivo. Então ele vai sobrevivendo dentro daquela ilha, que era muito pequena, mas sempre se escondendo daquelas pessoas e ao mesmo tempo nutrindo uma relação amorosa com uma das personagens que também estava vivendo ali dentro. Então basicamente, eu não vou contar muito do enredo, porque é um livro muito curto e boa parte dele já seria spoiler. É uma obra muito interessante, principalmente para a gente repensar a nossa forma de lidar com a realidade, porque dentro do enredo a gente vai ter uma reviravolta, por assim dizer, onde ele vai ter uma relação diferente com as pessoas que lá estão dentro daquela ilha. E a partir disso ele muda a forma de enxergar o que é que está acontecendo ali. Vai descobrindo algumas coisas, outras coisas acontecem, e a partir disso ele começa realmente a repensar algumas questões, e justamente por ele ter esse histórico de um fugitivo, ele também tem um aprofundamento psicológico, apesar do livro ser bem curto. Então é com certeza uma das minhas principais recomendações aqui para um livro que você consegue ler aí no domingo inteiro. Muito bom, anotado. Faz um tempo que eu queria ler esse livro, mas eu não sabia que ele era curtinho, não. Gostei da premissa aí. Show. É ótimo, 100 páginas só. Isso Nossa. no e-book, né? Bom. Pra terceira rodada das nossas indicações, a gente combinou de indicar só 3 livros cada um, mas vamos roubar aqui. Vou indicar 2. Um maiorzinho, né? Porque também acredito que alguns de vocês ouvintes gostem de ler mais, né? E consigam ler mais. Gostaria de indicar Laranja Mecânica, do Anthony Borges. Um livrinho assim de 180 páginas. É claro que, dependendo do seu ritmo, ele é um pouco grande. Mas tem uma narrativa muito interessante, muito frenética, muito violenta também. É aquele livro que você pega e não tem vontade de soltar, né? Acho que Karen teve a experiência de fazer uma maratona desse livro aí, né? Ela leu de uma vez só, não sei se foi num dia só, mas não só Karen, já ouvi outras pessoas. Eu li em 2 dias, mas eu acho que é bem possível você conseguir ler numa tarde, assim. Eu realmente li assim porque estava sem tempo, mas numa releitura, um dia facilmente. Fica aí como última indicação, né, dessas minhas 3, mas como uma indicação que é a maior, que é a mais dificilzinha. Então, pra quem for mais hardcore aí, quem lê mais de 100 páginas por dia, ou quem consegue ler mais de 100 páginas quando tá de boa no final de semana, Laranja Mecânica é a pedida. E pra roubar um pouquinho aqui, gostaria de indicar também outro livro, que não é de literatura, nem de filosofia exatamente, mas um livro mais prático, ou de utilidade pública, por assim dizer, que é o livro Aprendendo Inteligência, do professor Pierluigi Piazzi. É um livrinho muito bom assim, acho que tem 84 páginas, no e-book e umas 120, 130 no máximo no físico, e com uma fala muito fácil, muito acessível, também com a fonte grande, né, no livro físico. Então é um livro assim que você mata muito rapidamente, mata mesmo. E muito útil para você que estuda, para você que é estudante, para você que está na universidade penando aí, ou para você também que está no ensino médio estudando, ou também para quem conhece alguém que estuda, enfim, tem filhos, familiares, irmãos que gostaria de ajudar. Esse é o livro para começar. Aprendendo Inteligência, Pierluigi Piazzi. E por último aqui, só para não indicar só ficção, tem um livro do C.S. Lewis que a gente já fez podcast aqui sobre, que é A Abolição do Homem.
E esse Abolição do Homem, ele é um conjunto de ensaios, né? Apesar dele ter um tema sensível, porque fala de educação, fala de livro didático, fala de moral, relativismo e tal, é uma experiência interessante ler de uma vez, porque é como se fosse uma palestra dele. Então, você consegue acompanhar toda a linha de raciocínio dele, que apesar de ser dividido em 3 grandes partes, grandes no sentido de 3 partes, o livro todo, deve ter ali umas 120, 140 páginas, mas essas 3 partes, elas estão falando do mesmo tema. Então, é legal você acompanhar do início ao fim, como se você estivesse ouvindo o C.S. Lewis falar. Então, é um livro interessante aí para quem gosta desse assunto, cristianismo, filosofia, relativismo, etc., e não esteja a fim de ler uma ficção. Bom, um dos livros que também dá para indicar para ler de uma vez seria O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. A gente fez um podcast também sobre ele, é um livro muito interessante, mas precisamente por conta do tema. Eu acho que Joelson, inclusive, nos episódios anteriores, fala muito sobre isso. Tema, forma, estética. Mas esse livro especificamente, o tema dele ele é muito interessante. Assim, não diria atrativo, no sentido de que não é algo feliz, não é algo que chama atenção nesse sentido, mas que com certeza é um aprofundamento muito bom para quem quer estudar literatura, principalmente quer ter uma ampliação de repertório cultural, né? Então ele trata basicamente sobre exatamente o que o título do livro diz, que é O Último Dia de um Condenado à Morte. E aí ele vai desenvolvendo um pouco do pensamento daquele personagem, o que é que ele está sentindo, quais são as atividades que ele vai fazer naquele dia, como que ele passa por cada uma dessas atividades. Então é muito interessante para você ter esse contato com algo que provavelmente ninguém vai ter de uma maneira mais usual, né? O homem médio, por assim dizer, não vai ter esse tipo de contato com alguém que, enfim, foi condenado à morte, por exemplo. Então, é uma ótima forma de ampliar o repertório. E a segunda indicação é o do livro Carta ao Pai, do Franz Kafka. Também é um livro muito curto, é basicamente uma série de cartas que ele escreve. E a partir desse livro, né, desse conjunto de cartas, na verdade, você consegue entender um pouco melhor de quem foi o escritor por trás das obras tão conhecidas, né? O Processo, o Castelo, a Metamorfose, que inclusive a gente já fez um outro episódio também. Então, para quem quer se aprofundar um pouco na literatura de Kafka, eu acho que é muito importante ter esse contato com esse livro, justamente porque a partir dele você conhece um pouco da infância do Franz Kafka, né, do autor, e a partir daí você consegue também tirar algumas conclusões e fazer analogias com o que ele escreve nas suas obras de maneira habitual. Então, são aí minhas 2 indicações também de livros que dá para ler de uma vez só. Ambos com alguns temas pesados, por assim dizer, mas que com certeza vão ocupar aí tua mente durante um final de semana, por exemplo. Vale citar também, para quem tiver interesse de se aprofundar mais ainda na obra de Kafka, o livro Essencial, de Franz Kafka, né? Que é uma coletânea dos contos principais dele, que tem publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, a Penguin, que era a Companhia das Letras, enfim, aquela versão pequenininha, que é muito boa, tem vários contos lá, dá pra ler também um conto pro final de semana. Vocês já têm aí, né, alguns bons livros, algumas boas narrativas para ler no final de semana. Quem quiser ler uma desgraça em sequência aí, é só pegar O Último Dia do Condenado na sexta, A Morte do Evangelista no sábado, e se quiser ainda bota Metamorfose no domingo, que não foi indicado aqui, mas já tô indicando aqui como extra, que é mais um livro aí bem curtinho. E aí é só partir pro abraço, só partir pro absurdo. E aí tá feita a desgraça existencial. Tá feito. Exatamente. Aí depois é só correr pro psiquiatra e fechou. Tá pronto o sorvetinho. E esse foi mais um episódio do Caminho de Guermantes. Esperamos que você tenha gostado das indicações dadas e esperamos que faça feliz vários finais de semana livres aí e grandes dias de experiências literárias. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.